ao nosso primeiro episódio desse novo projeto, que é o podcast Floripa Inteligente. Esse podcast tem como objetivo ouvir mentes que compartilhem suas ideias na construção da nossa cidade do amanhã, uma cidade que é melhor para as pessoas que vivem em Florianópolis. E para abrir esse podcast, no seu primeiro episódio, eu tenho a honra de receber duas referências internacionais na construção de políticas sustentáveis para as cidades. O arquiteto e urbanista Willy Miller, fundador do Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, em Barcelona, e ex-diretor da Agência de Urbanismo de Barcelona, e o autor do best-seller Blue Economy, Gunter Pauli, uma das maiores mentes na construção de inovação baseada em sustentabilidade. E que honra minha ter vocês dois aqui comigo para abrir esse projeto do Floripa Inteligente. Dando as boas-vindas para vocês, já passo a palavra para cada um de vocês. Dá uma mensagem para os nossos espectadores. Começando, Willy. Bom, Rafinha, muito obrigado. A segunda vez que tive a oportunidade já de estar aqui. Antes do fim do ano a gente já foi a primeira chegada e hoje veio esse potencial que vocês têm aqui, vários sentidos. Primeiro, surpreso da dimensão desse congresso, né? E depois, vou te elogiar um pouco, você faz parte de uma nova geração de políticos que acreditam também nas inovações e no futuro, né? E a gente está em um período bem complexo de incertidumbres, ameaças. A gente tem uma ameaça do câmbio climático, tem agendas que vão no sentido contrário de toda aquela coisa de prospecção do futuro, né? Que a gente está... e o pior que pode acontecer é recuar. Tá? Sim. A gente tem que enfrentar esses desafios com políticas inovadoras, com tal. E eu fiz minha pequena contribuição, não só falando do que a gente faz há muitos anos atrás, senão contribuir para trazer meu amigo, meu querido Ajudou Pauli. muito. Conheço ele há muitos tempos atrás, já colaboramos juntos. E eu sou das pessoas que acredito que tem visionários que são capazes de mudar o mundo. A gente vai depois atrás, tá? Gunter. Não, Rafinha, obrigado por este convite e obrigado por este kidnapping. Estes 3 dias foram muito interessantes para ver uma cidade que conheci em 94, primeira vez. Fui convidado por IBPQ para fazer uma colaboração com a Universidade Federal para desenvolver projetos de doutorado. Porque com todos os novos projetos que desenvolvimos neste tempo, precisamos mais ciência, mais pesquisa. Sim. E IBPQ, nessa época, pensava que minha vinda a Santa Catarina e a Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, pode ser uma base para desenvolver novas ideias. Sim. Esta foi a primeira visita. A hora de voltar permite de ver não só os avanços, mas as novas oportunidades. Sim. E eu sou uma pessoa que está fundamentalmente muito positivo. E eu não sou capaz de ver um problema. Eu vou ver no positivo em todo problema que existe. E o positivo é que temos oportunidades de mudar a qualidade da vida numa cidade. Quando você tem problema de mobilidade, você tem grave problema de oportunidade, já tem claro na cabeça que você tem oportunidade de desenvolvimento industrial. Sim. Porque você tem que produzir soluções locais a desafios locais. E isto, como por exemplo o conceito de metro do mar, você não pode pensar em outro ponte. Você tem que pensar em metro do mar. O metro do mar está feito por natureza. Você tem que usar o barquinhos. Você tem que usar as vias livres que você já tem. Parece lógico, mas é lógico. Ninguém não é feito. E quando você fala que você pode invertir em 10 trapiches, aí eu preciso ser. Mas um que não é custoso, um que gera também energia. E esse é típico da economia azul. Multiple cash flow. Vamos gerar múltiplos benefícios
Porque se quando você tem múltiplos benefícios, você com um investimento, um orçamento, você pode resolver vários desafios, mas desenvolver várias novas indústrias. E esta filosofia eu vi muito bom. Você é um tipo de Venécia. Venécia é uma ilha que está aí com problemas. Sim. Venécia não tem futuro, não tem possibilidade de transporte. Tem muito turista, não quero mais turista, não quero mais cruzeiro, não quero. Não, para uma cidade que não quer, não tem futuro. E Florianópolis tem esta oportunidade com sua inteligência, com boa política e convertir o invisível em visível. Eu vou pegar esse gancho, passar para o Willy. Qual é a tua segunda vez em Florianópolis, né? Qual é a tua impressão sobre a cidade, né? E quais são as oportunidades para Florianópolis a partir de um urbanista de Barcelona, que é uma referência em urbanismo mundial, em fazer aqui no Brasil, nessa pequena ilha no sul do mundo, uma cidade inteligente que seja referência também para o mundo? Sim, sem dúvida. Não seria tão modesto assim também, não, porque a referência de Florianópolis é uma cidade famosa. Tá? Talvez por um monte de outros motivos, um cartão postal, a lembrança dos esportes que tem aqui, a relação com o mar. E é uma ilha. Então, eu tenho muitos anos já falando de aquela coisa que eu chamo do enquanto isso. Você já me ouviu falar várias vezes. A política, aqui. no por enquanto, Por quê? né? Porque faz muito sentido. Eu falo do urbanismo próximo, aquele sentido temporal. Sim. E um sentido espacial. Esse foco que o Gunther, ele com uma visão obviamente muito mais ampla, mais extensa, implicando modelo de negócio, geração de trabalho, de emprego, geração de economia, visão da inovação, que tecnologias. A minha parte também é a resolver aqueles problemas espaciais que necessariamente precisa do urbanismo. E o urbanismo qualifica a vida da gente. Tem uma parte que é temporal, que está próximo a chegar, está próximo, não está muito longe. E aí, o que eu vejo de Florianópolis? Por um lado, vocês têm grandes projetos de infraestruturas em andamento, longo prazo. Quem sabe vão ser 5, quem sabe vão ser 10. Tudo bem, mas são agendas que precisam de inversões muito grandes, a Marina, inclusive a própria requalificação de todo o plano diretor do centro da cidade, e a Angela aqui está colaborando. Exato. São grandes projetos, tá? Muito ambiciosos. Ao mesmo tempo, vocês têm uma lógica boa, ruim, fala como você quiser, mas tem uma parte de perversão, que as políticas municipais, eles estão constrangidas em só 2 anos que você consiga implementar projetos, colocar na rua e executar. Por causa do timing político, né? Executar para política. marcar a sua visão da cidade, tá? Obviamente que tem outras visões que são 3, 4 mandatos, mas tem uma que é a ação municipal do prefeito que chega e tem uma visão da cidade que quer que o cidadão rapidamente chegue, viva e desfrute. E nessa lógica, eu trabalhei muitos anos com Jaime Lerner escreveu, eu fiz a tradução para espanhol das acupunturas urbanas, e eu dou uma aditivada nessa história, né? Tudo bem, acupuntura urbana, pequenas intervenções, baixo custo, executáveis em 18, 24 meses, mas com uma visão sistêmica. A única conclusão não seja um picadinho de um projetinho separado, porque aí, então, é muito ruim. E isso já vi que acontece em muitas cidades brasileiras, que não ajuda, resolve pequenos problemas e agrega 10 mais. Então, essa visão sistêmica, se você soma esse layer que o Gunther está colocando, essas pequenas intervenções, a gente falou aqui de trapiches, né? Uma coisa bem simples. Quem sabe eu resolvendo um trapiche de uma maneira engenhosa, criativa, com qualidade urbana, pequeno custo, implementável, estou ajudando para que essa visão muito mais longo prazo do metro do mar seja uma realidade, tá? E que começa, como o Jaime gostava de falar, começa hoje, tá? Não começa daqui a 10 anos.
Não, temos que pensar a cidade de hoje. E nessa lógica eu te pergunto, Gunter, eu gosto muito dessa tua visão pragmática, a palavra em português, pragmática, de agenda de sustentabilidade e de inovação, ela tem que estar alavancada no resultado financeiro, né? E que pode até não parecer, mas para muita gente é disruptivo. Todo mundo acha que não. Sustentabilidade tem que ajudar, a empresa tem que botar uma parte desse dinheiro para sustentabilidade, é prejuízo, é um prejuízo calculado, ou não, só funciona com injeção de recurso público do governo. Pensando nessa lógica, né? E pensando, tu já achou aqui 3, 4 oportunidades, né? Como montar esse book de oportunidades, esse portfólio de oportunidades baseado em resultado financeiro a curto prazo. A curto prazo ainda. A curto prazo. O mais importante não é renta. O mais importante é o cliente. Você não tem cliente, você não tem renta, você não tem nada. E isso, lógica, sou empreendedor. Eu montei mais de 200 projetos no mundo. E com este pragmatismo, um pragmatismo sistêmico, é correto, é que temos que fazer com um orçamento, com um investimento, temos que saber qual é o impacto sistêmico. Vou dar um caso muito sensível. Muito sensível. O caso é um café. Tomamos um cafezinho na manhã. Sim. O café, o bora de café, o resíduo de café, utilizamos hoje em 6.000 fazendas meninas para cultivar cogumelos. Olha. Temos café, temos cogumelo. O lixo do cogumelo serve como alimento para galinha. Uhum. Agora eu tenho novo. Tenho café, tenho cogumelo, tenho ovo, tenho galinha. Tenho 4 cash flow, não um cash flow. Sim. Isso é o modelo que temos que pensar. E podemos pensar em só borda café, mas podemos pensar No ciclo completo. todo o ciclo, todas as oportunidades que se apresentam, que são cientificamente confirmados e que são negócios que já existem. Isso, pragmatismo. Como é o sucesso deste pragmatismo? Porque temos clientes. Você tem cliente para cogumelo. O mercado do cogumelo hoje é mais grande que o mercado mundial do café. Olha. Isso tem uma taxa de crescimento. O café tem taxa de crescimento de 2, 3%, cogumelo 8, 9%. Uhum. E por isso, como economista, sou pragmático. Sim. Onde está o crescimento do mercado? Onde temos uma oportunidade de arrancar hoje e ter um mercado grande em 5, 10 anos. Mas, se falamos de aviação elétrica ou de embarcamentos elétricos, tem que vender os primeiros 3 barcos. Não pode esperar até que tenha um grande contrato de 100 barcos. Não, os primeiros 3. E aí o chave, o êxito desta forma de pensar é que você tem um portfólio de oportunidades e você vai ver como temos uma ligação entre várias oportunidades para ter um tecido, porque é uma cidade, é um tecido social, econômico, de consumo, de lixo, é um tecido muito interconectado, mas o empreendedor que tem uma ideia formada como MBA, enfoca em um negócio. Sim. Enfoca no telefone, enfoca na água. Não. O novo modelo de negócio é que você tem que fazer um ecossistema de negócios. E por isso falamos hoje de cluster de tecnologias, cluster de inovações. Sim. Porque com um cluster, eu sei perfeitamente que quando temos um metro do mar, vamos a precisar ao mesmo momento um novo sistema de comunicação. Um sistema de comunicação que permite de dar uma internet democratizada a todo o povo. A gente diz que tem que haver um metro do mar de transporte, de mobilidade, com democratização da internet. É simples, porque você tem
uma influência com o metro do mar em uma zona limitada e com a comunicação que temos desenvolvido entre barco, entre terra, entre porto e trapiche, podemos fazer uma extensão a todas as favelas. E isso é pensar em sistema. Se eu tenho capacidade de conectar meus dados com toda a gente que mora nas favelas, pode integrar no mercado, na cidade, podemos intercambiar, dialogar. Hoje não temos possibilidade. E essa forma de pensar em sistema, resolvendo vários desafios no mesmo momento, Sim. dá com um portfólio de oportunidades para investidores uma chance de dizer esta é uma prioridade, esta é uma prioridade, esta é uma prioridade. E temos uma modelação matemática Sim. que vai fazer tudo perfeitamente transparente. Porque a matemática você não pode enganar. Fazer. Exatamente. Para finalizar, quero um conselho de vocês para Florianópolis. Qual o conselho que tu dá para Florianópolis? Eu não gosto Para que ela de falar conselho, né? um conselho para que ela se torne uma cidade mais inteligente. Não, é difícil dar conselho para mim. Eu acho que cada cidade, uma coisa que eu não gosto muito é fazer uma pontificado do que a gente tem conhecimento. Eu basei meu conhecimento de muitos anos trabalhando e morando em Barcelona. Sim. Eu sou consciente que não dá para transmitir exatamente tudo que a Barcelona tem de bom. Não, às vezes nem significa nada para quando não chega, por exemplo, em Florianópolis. Não tem nada de parecido com essa realidade, com essa história. Então, meu conselho seria: pensa no local. Pensa no local. Focaliza, quem sabe você descobre aqui mesmo pequenos acontecimentos que estão sucedendo na cidade, que são originais, porque vocês têm aqui, morou aqui, nasceu aqui, seus antepassados, quem sabe, chegaram dos Açores, mas tudo bem. Você conhece desde criança. Sim. E, às vezes, essas informações são muito mais valiosas para, a partir de aí, começar a elaborar. E aí sim que depois vem a experiência. Bem ter trabalhado em muitos lugares do mundo, como eu, como o Gunther, que aplicamos nosso conhecimento em muitas outras latitudes. Então, conselhos poucos, tá? Se podemos aportar a nossa experiência para construir, talvez, uma cidade que já é linda, né? Já é um objeto assim, de desejo, né? Que a cidade é, seja muito melhor em muitos outros itens que ainda, talvez, tenham ainda um handicap. Tá? Gunther, qual é o teu conselho para Florianópolis? Uma cidade inteligente tem que conhecer suas oportunidades, porque você tem que escolher. Sim. Não se pode responder a um problema, não escolher dentro todas as oportunidades que você tem, fazer uma decisão inteligente. Tomar escolhas para fazer escolhas inteligentes, tomar decisões, a gente precisa conhecer quais são as oportunidades. Exatamente. Se você não sabe o que você tem, como pode falar de inteligência? E isso, o trabalho de Billy, que deve ver o invisível. Uma pessoa como eu, com minha equipe de pesquisadores, de empreendedores, vemos imediatamente oportunidades de negócio, oportunidades de responder a uma necessidade imediata que o povo quer ter, como internet para todos. E isso, quando você tem um portfólio dessas oportunidades, você tem a inteligência política de escolher que é o mais grande impacto para que ter uma cidade que vai ter um grande futuro. Amém. Bom, agradecendo a vocês estarem aqui conosco, participando do Summit Cidades 2026 aqui no Centro-Sul. Eu também agradeço a vocês que nos acompanharam. Esse foi só o primeiro episódio do podcast Floripa Inteligente. Fique conosco, a gente vai ter muitos episódios interessantes para falar na construção da Floripa Inteligente que a gente quer.